realmente tire essas tramas do passado, tire essas tramas do ódio, porque como o Antônio já falou, tem muita obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, né? E, assim, às vezes o próprio encarnado, ele se junta de tal forma no pensamento, né, de alguém que já desencarnou, que ele obsedia o desencarnado, que está lá bem, tentando fazer a evolução espiritual dele, né? E o encarnado é que segura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, quando a gente pensa nas pessoas, a gente tem que pensar nesses seres que desencarnaram, sempre com amor. É claro que a gente tem saudades, e às vezes tem lágrimas de saudades, mas que sejam de saudades de alegria, não de desespero, né? Não aquele desespero, ai meu Deus, né? Eu não estou mais no mesmo plano. Então, voltando ao filme, demora. Esse obsessor, ele está há 400 anos ligado, e o Divaldo nunca conseguiu, né, nas outras encarnações que ele teve, nunca conseguiu resgatar. Depois que todo mundo assistiu o filme, aí a gente conversa como é que foi esse desenlace, né? E aí aparece Joana de Ângeles, que só aparece como uma luz, um clarão, uma luz. E ele sempre vendo essa luz, ele vê o lado negro e o lado claro, né, vamos dizer assim. Então, essa parte dele da mediunidade é feita sempre nesses dois ângulos. Ele vê o obsessor e ele tem esses clarões de luz. E no decorrer da vida dele, ele começa a perguntar por que eu ainda continuo com isso, já que eu tenho, né, um mentor tão bom, com tanta luz, por que não me afasta do obsessor? E aí vem a grande lição que é nossa. Os obsessores, eles não podem ser afastados, eles podem ser afastados momentaneamente, mas é através da gente, só da gente, do nosso trabalho espiritual, da nossa índole, né, dos nossos atos, das nossas emoções, é que a gente consegue acabar com desafetos. Assim nos dias de hoje, a gente encarnado, e é assim com os desencarnados. Enquanto a gente não tiver amor no coração, enquanto a gente não tiver um desprendimento de ego, de não, eu estou certo, o outro está errado, os laços vão ficar sempre muito unidos. Então, só quando o Divaldo consegue enxergar isso daí, é que aí acontece as outras coisas, que eu não vou dar spoiler, né, do filme. Mais para frente a gente volta a falar sobre isso. Mas aí, Joana de Ângeles é sempre comentada, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre quem ela era, porque até no filme o Divaldo, quando fica sabendo assim, como é seu nome, ele pergunta até para o Chico, quem é meu mentor, e ela faz assim, para não falar. Quando fala, né, Joana, pô, X, né, acho que ele queria alguma coisa espetacular, a gente quer, né, a gente quer um mentor, assim, maravilhoso, né, alguém assim, um gênio, um rei, alguma coisa bem, né, mas quando falou Joana, ok, Joana, tal. Aí ele começa, na verdade, depois de um tempo, de muito aprendizado, ele cai no ego também, ele já como médium, enquanto palestrante, bem, ele cai no ego, e aí, como todo bom castigo, vamos dizer assim, ele entra na linha, ele tem que aprender a entrar na linha, se não é pelo amor, é pela dor, né? E aí começa realmente a jornada dele com Joana de Ângeles. Aí eu fui pesquisar um pouquinho de Joana de Ângeles, porque a gente sabe, ela aparece inclusive no Evangelho, Allan Kardec, ela tem duas partes, né, que ela fala, ela, né, psicografa, né, no Evangelho, mas eu achei tão interessante que eu queria dividir com vocês essa trajetória dela, né. A primeira que a gente tem, assim, notícias que os estudiosos sabem, ela viveu na mesma época que Jesus, e ela era uma pessoa muito rica, e o marido dela era funcionário do Herodes, né, e ele, tanto que ela conhece Jesus e ela fica tão encantada, o marido dela dava uma série de problemas financeiros, dava
sei lá, tinha uma série de problemas mesmo na vida, e ela se encheu disso, né? E ela foi até Jesus com o coração já bom, tudo. E Jesus fala: não, você pode me acompanhar, mas no seu dia a dia, porque você tem um vínculo com o seu marido. Então você tem que ficar com ele para resgatar, para aprender mesmo, né? E ela tem 2 filhos. Quem são os 2 filhos? O Divaldo e esse rapaz, Newton, acho que é o nome, que ele convive, né, no final, nesta vida, né, nessa encarnação, que é o amigo dele, que fica até o final da vida, os 2 juntos, né? Eles já eram irmãos na época de Jesus. Então, ela se chamava Joana de Cuso na época, né? E aí, quando o marido dela falece, ela continua fazendo o trabalho dela, só que ela continua falando de Jesus. E aí começam a falar: não, você tem que parar de falar isso, porque imagina, você era uma pessoa da sociedade, você vai ter que parar de falar isso. E ela se nega. Aí ela é presa e ela é queimada. Só que antes dela ser queimada, o filho dela mais novo, que é esse, que é o Newton, né, que é esse que a gente vê no filme do Divaldo, e ele fala que ele até um bom tempo ele tinha medo de fogo, assim, e aí o que acontece? Ele vê a mãe, né, ser queimada. Aí, depois de muitos anos, ela fala que o importante, porque os guardas falam, você tem que negar, né? E ela fala assim, o importante não é eu estar aqui e ser queimada, o importante é eu amar vocês que estão me queimando. Então, olha que lição, né? Estão matando ela e ela continua falando de amor. Aí passa um tempo, né? Ela vira mártir do cristianismo, e na hora que ela vai para o outro lado, né, ela tem essa compreensão do amor maior, do amor sem ter... até a pessoa que está matando ela ama. Bom, depois disso, aí outra coisa, ela ajudava financeiramente Jesus e todo o pessoal dele. Então, olha só que envolvimento que ela já tinha, né, nessa época. Bom, aí depois ela vem como Clara de Assis, amiga que seguiu Francisco de Assis. Olha que trajetória, né? E ela que acompanhou Francisco de Assis o tempo inteiro. E, inclusive, ela quando Francisco de Assis, que sempre falou muito da humildade e tudo, quando ele sai de Assis e vai... viajar, propagar, né, essa palavra de humildade, quando ele volta para si, já no final da vida dele, doente, tudo, ele fica muito triste, porque diz que os padres, que ele falava tanto da humildade, os padres já estão com altas casas, já tem essa coisa do ouro, né, já tem essa coisa novamente da igreja, pensando em dinheiro, e ele já está morrendo, e aí ela fala assim: olha, você abriu mão de tudo na sua vida, né? Porque ele tinha dinheiro, tudo. Você abriu mão de tudo. Mas você não consegue abrir mão do seu legado. O seu legado, as pessoas vão ter que entender no decorrer dos anos. Então, você tem que ficar em paz porque você plantou. Você fez o bem aqui em Assis e você é Francisco de Assis. Mas você tem que abrir mão de ficar sofrendo pelo que fizeram com o seu legado. Quer dizer, é uma interpretação de vida brutal, né? A gente não tem nem palavras para falar o quanto é uma evolução, né? Depois disso, ela reencarna novamente no século XVII, e aí, ela tipo assim, com 5 anos, desculpa, ela já tinha uma inteligência tão grande. Quando a gente vê os gênios, tudo, né, que fala, é gênio, ele toca, tal. É claro, tem uma vida passada, né? E os pais já tinham uma condição boa, e os pais contrataram um professor particular para a irmã dela mais velha. E ela não admitia a irmã ter todo o estudo e ela não. Então ela mentia para a professora e falava que a mãe queria também que ela fosse alfabetizada. E a inteligência dela era tão grande. E aí ela nasceu na Espanha, mas aí ela aprendeu o inglês e o português, tá?
que com 17 anos, não, acho que com menos, acho que 16 anos, ela é interrogada, o vice-rei pega vários professores de várias áreas e interroga ela por quase um dia inteiro sobre assuntos diversos, e ela responde tudo certo. E a sociedade fica incrédula com tanta sapiência, né? Ainda mais numa mulher. Naquela época não podia ter uma mulher que fosse inteligente a esse ponto. E aí ela vai para um convento, né? E ela faz uma biblioteca e ela fica com as monjas. Ela é conhecida como a monja da biblioteca, nessa encarnação. Mas no final ela vende tudo e ela fica cuidando das pessoas, só que nessa época tinha a peste, e aí pega o convento que ela está e ela fica cuidando de todas as freiras. Então, realmente, ela é uma pessoa desprovida, né, com a inteligência muito grande, desprovida de bens materiais e com o amor de cuidar mesmo. Isso, século XVII. É 1695. Depois disso, ela vem reencarnar no Brasil. Aí ela vem reencarnar no Brasil como Joana Angélica de Jesus. E ela vem em 1822. E ela vive uma vida de estudos também, dentro de um convento, mas o grande feito dessa encarnação dela, claro que deve ter sido a vida dela toda, mas que a morte dela é que foi o maior feito dela. Entram no convento, tinham poucas guerras de portugueses e brasileiros, mas nesse ano tinha portugueses que estavam, assim, um grupo deles estava bêbado, e eles entram no convento para abusar das freiras, e ela vai à frente e fala, você não vai entrar aqui, só pelo meu cadáver. E esse português não tem o menor problema, ele pega uma faca e mata ela. Só que os outros próprios soldados que estavam ali vendo ficaram tão assim assustados que eles desistem e todas as freiras conseguem fugir também. Então foi o grande símbolo que ela deu a vida pelos outros. Bom, a partir daí ela volta, né? Aí ela vem como a mentora do Divaldo. Ela vem como a mentora do Divaldo, no filme, eu vou dar um spoiler pequenininho, né? Ela começa a falar para ele ter muita humildade, para ele não ter orgulho nenhum. Ele tem umas crises, assim, quando tem o obsessor, e ele se acha sozinho. Tem uma hora até que ele pensa coisas ruins, e aí ele fala para ela, por que você me deixou sozinho, né? Se você está do meu lado, né? Por que você me deixa sozinho? E ela fala, você nunca está sozinho. Quem planta o bem sempre tem outros tantos ajudantes da espiritualidade para dizer o que é o certo e o que é o errado e te ajudar nos momentos difíceis. Aí, para quem assistiu o filme, vai ver direitinho do que eu estou falando, né? E aí, ele começa a ter a mediunidade mais aflorada e ele começa a escrever através dela. E escreve, e ele fala assim, e aí, quando que a gente vai publicar livros, quando que a gente vai fazer as coisas, né? Depois de muito tempo. Ela fala assim, eu acho que agora você está pronto. Aí ele pega uma pilha de coisas, e fala, legal, a gente vai publicar. Ela fala assim, não, você está pronto agora para a gente começar. Põe fogo em tudo. Desculpa para quem não assistiu o filme, mas eu tenho que contar isso, desculpa. Põe fogo em tudo. Ou seja, o que vem para nós? Quando a gente acha que está bacana, nossa, eu já estudei tudo, eu estou aí há 20 anos lendo, já li tudo, eu estou bacana. Pronto, agora você vai começar o beabá. Então, na verdade, a gente nunca está pronto. A gente está pronto para começar. Então, todo esse nosso estudo, todo esse nosso preparo de tantos anos, na verdade, é o treino só. É o treino. A prova mesmo, a maratona, está aí pela frente.
Não é agora, não é o quanto de livro que eu li, o quanto que eu fui lá no centro, que eu ouvi palestra, eu dei palestra. Esquece, põe fogo em tudo. Agora está pronto para começar a trabalhar. Olha só, para começar a trabalhar. Então, a humildade, o desapego é fundamental na vida da gente. E a gente é apegado em tudo, né? Por mais que a gente ache, não, eu tenho evolução, porque eu já estou melhor, porque eu já estou conseguindo, né? Não, não estamos. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos, na verdade, engatinhando. Esse filme me impactou por esse momento de a pessoa fazer anos uma coisa, nossa, legal, eu estou pronto, põe fogo, agora está pronto para começar. Gente, e nós? E nós? Será que a gente está pronto para ir para o pré-primário? Será que o maternal, o jardim da infância já foi feito? Foi feito legal? Foi feito com mérito? Nós estamos prontos para isso? Será que nesse momento, que é um momento difícil para todo mundo, né? Mesmo as pessoas que estão, mesmo as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão com os negócios, tudo, é um momento que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois, né? E o depois não vai ser igual. Com certeza, o mundo que a gente viveu até março é outro. Quando a gente entrar em junho, não sei quando, que a gente pôr os pés na rua tranquilamente, que eu acho que ainda vai demorar um pouco, eu acho que vai ser uma coisa mais gradativa, como é que vai ser o nosso mundo, né? Nós vamos estar preparados para esse mundo novo que vem pela frente? Então, realmente, é só o desapego, é só a gente perceber o quanto a gente é pequenininho, né? O quanto a gente é nadinha. E querer aprender sempre, e o que eu digo aprender não é ficar lendo, ler também é legal, ler é bacana, assistir filme, tudo é bacana, mas o quanto dentro do nosso coração a gente vai estar com desapego para aprender, com desapego para ouvir, com desapego para não julgar ninguém. O não julgamento, eu acredito que é uma das experiências mais difíceis, né? Porque por mais que você fale assim, não faz mal, o meu amigo, ele é chato, mas eu gosto dele e tal. O amigo, é fácil a gente gostar, né? A família, é fácil a gente gostar. Mas é aquela pessoa que você não vai muito com a cara. Precisamos fazer um esforço, é o nosso aprendizado. Cada um está no seu lugar certo, no momento certo também. Eu tenho acompanhado alguns amigos que estão com problemas que, na verdade, eram um problema, mas agora virou um grande problema. São coisas pontuais. Eu vou falar só um caso, minha amiga está com o irmão dela, que tem degeneração mental. E, assim, ele não entende que ele não pode sair, que ele não pode tocar nas pessoas, que ele não pode ficar sem máscara, e ele quer ir para a rua, porque ele é um adulto. Então, era um problema antes, mas ela convivia com isso. Agora está impossível. Está impossível. Então, pessoas que estão no hospital, aí você ia visitar a pessoa no hospital, mas e agora? Como é que você faz para ir visitar? É tudo muito difícil. Como é que você faz com o teu filho dentro de casa, que, sei lá, briga, grita o dia inteiro? Como é que você faz? Como é que você faz com uma mãe que exige demais de você por achar que você ainda tem 10 anos? Porque os pais sempre acham que os filhos têm 10 anos, e eu me incluo nisso também, claro. Então, como é que você faz? A gente está de frente, hoje em dia, com o nosso eu mesmo. A gente não tem máscara, agora é a gente com a gente. E aí você vê uma vida com tanto desapego, uma vida com tanto aprendizado, com tanta boa vontade, com tanto ajudar o outro, que a gente se pergunta, nossa, eu sou tão pequenininho, será que eu não posso fazer mais alguma coisinha? E aí, só voltando um pouquinho mais, o Divaldo, ele escreve alguns livros na parte da psicologia. E aí, muitas pessoas, né, foram críticas com ele, falaram assim, Joana de Ângeles nunca foi psicóloga. Em nenhuma das vidas que ela fala, ela teve esse título, né? E aí, ela conta, né, para o Divaldo, e que ela, na verdade, ela
estudou do outro lado. Como muitos de nós, às vezes vem que a gente nem sabe direito como é que a gente vem com uma propensão a fazer alguma coisa, mas que a gente já vem com uma bagagem do outro lado, e às vezes no sono, no nosso desmembramento, a gente vai, né, para o outro lado e aprende mais coisas. Joana de Ângeles participou da reencarnação de Jung, que veio junto com Freud, e disse que o grande lance dos dois, da encarnação dos dois, era realmente chegar próximo, né, porque ainda o mundo não estava tão preparado, mas próximo à reencarnação. E Freud chega muito próximo, mas ele chega só na primeira infância. Mas ele vislumbra algumas coisas. E Jung, ele chega à conclusão de que existe uma outra vida. Então, diz que tem cartas, né, que ele deixou e que ele percebe essa mediunidade, que existe essa mediunidade. E quando ele volta, que aí a gente volta com os nossos créditos e com os nossos débitos, eles falam que eles não concretizaram, que era dar, junto com a psicologia, né, que eles eram os feras, junto com a psicologia, dá a ideia do espiritismo, da reencarnação. Olha só, há quantos anos vem sendo preparado isso? Então, quando a gente pensa, meu Deus, nosso planeta Terra está agora. Não, não está agora. É muito tempo que está sendo preparado tudo, tudo. E se a gente pensar que existem tantas pessoas inteligentes no mundo inteiro pensando na cura e não conseguem nesse momento, é estranho, né? Aí tem aquelas teorias da conspiração, tudo, mas quem realmente acredita nessa passagem, né, para a regeneração, entende que é um processo. E um processo não se dá do dia para a noite. Um processo é um processo, né? Demora um tempo, você tem que entender, você tem que mastigar, você tem que engolir e você tem que falar, bom, agora eu acho que eu estou mais ou menos certo do que eu estou fazendo. E a gente, né, infelizmente, a gente ainda não está nesse ponto. Olha só como é que é feito o controle das coisas. Eles falam que essa mansão do caminho que existe em Salvador, ela já foi fundamentada em 1947 para receber todas as crianças que vieram, que o Divaldo depois ele fica como pai, né? Ele adota todas as crianças, né? Mas que quem veio antes para fazer isso foi Francisco de Assis. E que o grande combinado foi: sempre nós vamos ter humildade e amor. Não vamos aceitar nada de diferente nessa mansão do caminho. E em Salvador é um trabalho espetacular, que não se sabe como, que tem verbas, então muitas pessoas dão, e aí a gente remete à nossa casa, né, à nossa creche, que provavelmente foi combinada muito tempo antes, e foi combinada com a gente, sabe? Se a gente está junto todos esses anos, é que a gente já veio do outro lado combinado. Então, uns entram antes, outros entram depois, mas está combinado isso. Então, a gente tem uma missão espiritual mesmo, dessa parte das crianças. Eu acredito muito nisso. E vendo o filme, emociona muito, porque é de criança também, né? Só que lá realmente é um orfanato. Bom, gente, falei o que eu queria falar, dei uns spoilers do filme, espero que vocês tenham vontade de assistir o filme, é emocionante, e, acima de tudo, é o amor incondicional, e acreditar na espiritualidade, porque se a gente está aqui, nesse momento, é o que tinha para hoje mesmo, só que o que tinha para hoje foi combinado lá atrás, e todo mundo achou bacana, todo mundo falou, não, que bacana, eu vou estar nesse momento, no processo, olha só, eu vou viver, né, esse ano de 2020, só que na hora que a gente vem para pôr a mão na massa, é mais difícil, né, é igual você fala assim, eu vamos pôr a creche, eu vou pintar a creche, vai ficar bárbaro, a gente na teoria pensa que é chegar lá com um pincel e colocar ali, né, uma massinha corrida, tal, mas na hora que a gente põe a mão na massa mesmo, é diferente, né? O Zeca tá lá agora, lá, fazendo as coisas, a Mônica, né? Fizeram já bastante coisa e tem muito mais coisa para fazer, muita gente está ajudando, eu não sei o nome de todo mundo, né?
Mas, assim, a mão na massa é mais difícil. A teoria é sempre N vezes mais fácil, com certeza. Então, está na hora da gente pôr a mão na massa na nossa vida, na vida das pessoas também, e na vida das pessoas que a gente gosta e que a gente não gosta tanto. Quem sabe não é o momento da união, porque é o momento mais difícil, mais sensível, embora todo mundo briga por causa de um lápis, por causa de um guardanapo, né, por bobagens, né, por picuinhas mesmo. Quem sabe não é a hora de se descobrir o amor maior, o grande afeto. Nos momentos difíceis é que emergem as grandes coisas, né? Na facilidade, puxa, na alegria, tá tudo bem, tá tudo fácil. Infelizmente, ainda na dor é que a gente aprende. Eu não sei o tamanho da dor de cada um nesse momento, mas eu tenho certeza que é o momento do aprendizado. Espero que não seja na dor, porque a gente está aprendendo há bastante tempo, eu espero que o aprendizado seja realmente no amor. Vamos pensar, então, em coisas boas, vamos sempre se conectar com alegria, porque como eu já falei antes, é muito fácil a gente se conectar com tristeza. O link é mais fácil de pegar, né? Você começa a pensar uma coisa ruim, já vem outra, já vem outra, já vem outra. Uma coisa boa, você demora mais, assim, mais uma coisa boa, né? Parece que o peso é mais difícil, eu não sei. Infelizmente, a gente ainda tem, né, um apego lá atrás. Vamos tentar pensar em coisas boas, mais leves o dia inteiro, para a gente conseguir ter dias mais leves, para a gente conseguir ter vidas mais leves, para a gente conseguir ser mais leve para as pessoas que convivem com a gente, para a gente conseguir ser um exemplo de amor. Que espírita que eu sou, que não acredita em nada e que está assim, falando, meu Deus, olha o coronavírus, meu Deus, vou me descabelar. Não é assim, né? A gente tem que realmente se apegar na prece, se apegar no amor e se pegar na alegria, que a gente tem lições de alegria sempre, com certeza. Gente, faltam 5 minutos, vamos fazer o encerramento, depois se alguém quiser conversar alguma coisa, a gente conversa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, as águas, eu espero que todos tenham pego. Vamos lá, gente. Vamos fechar nossos olhos. Vamos inspirar novamente pelo nariz, bem lentamente. Expirando, vamos nos acalmando. Agradecendo a grande oportunidade de estarmos todos reunidos, agradecendo a grande oportunidade de termos um grupo espiritual que nos apoie, que nos ajuda, que nos faça melhores. Agradecemos, Senhor, essa grande oportunidade da nossa vida. Vamos doar energias para os hospitais, para todas aquelas pessoas que nesse momento estão sofrendo, para todas aquelas pessoas que precisam de energia. E nós, no nosso amor, conseguimos compartilhar esse bem, que é a energia do amor. Vamos nos doando. Recebemos tanto que podemos doar também. Meu bom Jesus, abençoa os nossos lares, todos os cômodos da nossa casa. Dai-nos paz, dai-nos tranquilidade, dai-nos sabedoria, harmonia e saúde. Que a gente consiga, no nosso trabalho, envolver em luz todos aqueles que estão perto ou longe, mas que todos também recebam as bênçãos do amor. Pai Todo-Poderoso, abençoa o nosso planeta. Que esse momento que todos juntos estamos passando seja de inspiração para um grande aprendizado. Abençoa os nossos governantes, o nosso Brasil. Abençoa aqueles que mudam a vida nossa e que consigam ter bons espíritos ao lado, envolvendo-nos em luz, para que possam ajudar a todos nós. Nesse momento também, Pai, nós vamos pedir agora uma coisa pessoal, aquilo que a gente veio buscar hoje. Cada um peça aquilo que está no seu coração. Agradecemos a grande oportunidade de estarmos reunidos e pedimos para que consigamos ter excelentes dias. E vamos encerrar a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pai Todo-Poderoso, abençoa as nossas águas com fluidos magnéticos de harmonia, de paz e de prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, um de cada vez. Zeca, o que você está fazendo aí? Mostra pra gente a creche. Acho que ele não está nem ouvindo a gente, né? Cris, você quer falar alguma coisa? Já abriu o teu microfone. Eu só ia falar que a regeneração, acho que é 2025, né? O prazo final. A gente tem um tempinho bom pela frente ainda, né? Para a gente praticar, para a gente aprender, para a gente evoluir mais um pouquinho até lá, né? Sabendo que tem mais gente com a gente, acho que fica mais fácil, né? Zeca lá, olha lá o Zeca. Ó, Zeca, mostra pra gente o teu trabalho. Estou trabalhando aqui, escutando, achei ótimo, adorei a aula de história. Não conhecia, não, tô falando sério, não conhecia a história dessa mulher. Achei esclarecedora. E é o que você falou. Vamos aprendendo aos poucos aí, né? E é o que eu sempre falo, se a regeneração se dará no terceiro milênio, ainda tem 980 anos para a gente caminhar, então vamos com calma. O terceiro milênio acaba no ano 3000, né? Será que a gente tem uma próxima ainda? Acho que não, né? Não sei. Vamos treinar bastante. Eu não. Você não, né? Eu não. Zeca não. Mas vamos treinar bem nessa, para a gente não ter que vir em outra, né? Para a gente já ficar no regeneração, já ficar no bom, né? E a gente está tendo uma grande oportunidade de viver esses momentos dessa troca, né? E a gente está com o pé indo para lá. Vamos treinar um pouquinho mais para a gente dar um salto,